Fala pessoal, boa noite a todos. Neste artigo será explorado informações sobre bancos de dados relacionais, comparando dois grandes SGBDs, Oracle e SQL Server, e cita principais características. Os bancos de dados foram criados em 1960 e desde o seu início houve muita evolução. Existem vários tipos de bancos de dados, como os relacionais, orientados a objetos, distribuídos, NoSQL, dados gráficos, OLTP e Data Warehouses. Na verdade, além desses, existem muitos outros, porém com funções mais específicas. Os bancos de dados possuem mecanismos próprios. Cada banco de dados possui um conjunto específico de comandos. Estes definem a linguagem de programação do banco de dados, como por exemplo o Oracle, que possui a linguagem OPL-SQL e o SQL Server, o Transact SQL. Oracle é um SGBD que surgiu no final dos anos 70 e ao longo dos últimos 30 anos houve inúmeros aperfeiçoamentos na ferramenta e novas funcionalidades, visando se manter sempre na liderança do mercado. A Oracle é a única empresa de tecnologia que provém um pacote completo de aplicações integradas e infraestrutura em nuvem. SQL Server foi criado em 1988, com uma parceria da Microsoft e Sybase. A parceria foi finalizada em 1994. Desde então surgiram diversas melhorias e novidades na ferramenta, se tornando uma das maiores do mercado. Com a sua última versão em 2019, este é com certeza um dos maiores do mundo, tendo como um dos maiores concorrentes a Oracle. O que são SGBD? O Sistema de Gestão de Bases de Dados, SGBD, é um software utilizado para gerenciar bases de dados, assim permitindo criar, modificar e eliminar base de dados, e inserir e eliminar os dados das respectivas bases. O que seria uma base de dados? É simplesmente um conjunto organizado de dados que existem em um sistema informático disponíveis a todos os utilizadores ou processamentos de uma organização. E o acesso e gerenciamento é do software específico, no caso o SGBD. Os SGBD possuem alguns requisitos funcionais, sendo esses a segurança e integridade, incluir somente dados válidos relativamente à realidade, controle de concorrência, locking optimista ou etiquetagem, e recuperação e tolerância a falhas, backup e transaction logging. Existem diversos tipos de bancos de dados, como por exemplo o modelo hierárquico de rede, NoSQL relacional, dimensional e relacionado a objeto. Além dos citados, existem vários outros que possuem ideias e objetivos diferentes. Eu sou Janaína, eu vou falar um pouquinho do modelo relacional. Muitos bancos de dados usam um modelo relacional, pois eles foram projetados para organizar dados e identificar as relações entre os principais pontos de dados, facilitando a localização e a classificação de informações. Na figura, apresenta a estrutura de tabela tradicional do modelo relacional, baseado em linhas e colunas, fornecendo uma maneira eficiente, intuitiva e flexível de armazenar dados estruturados. Os bancos de dados relacionais tradicionais, eles foram criados para manipular grandes volumes de dados estruturados. Isso os torna particularmente adequados para Big Data estruturados, pois depende do SQL e pode usar SGBD para controlar os dados. Falando um pouquinho do SQL Server e do Oracle, o SQL Server pode-se considerar alguns dos principais fatores, como sendo um software pertencente à empresa Microsoft, uma das maiores no ramo de tecnologia, consolidada no mercado e conhecida por ter softwares fáceis de administrar. Comparando com a Oracle, o SQL Service possui um menor investimento, pois ele tem um custo enterprise mais acessível e opção gratuita, né, para o uso pessoal. Já o SQL Service possui uma limitação de serviços operacional, ser utilizado o software anterior a 2017, sendo possível a utilização apenas no Windows. Porém, a versão mais atualizada já está disponível para o Linux. O SQL Service possui alguns diferenciais no mercado, como suporte para diferentes ferramentas, como o SQL Server Management Studio,
Database, Juno Advisor, SQL Server, Profiler e ferramentas de BI. Suporte à linguagem de programação de alto nível, como o Java e o Python. É útil para programação de back-end, para aplicativos que usam, né, o SQL. Ele possui aprimoramento inteligente de processamento de consultas, incorporando para melhor a saída de otimizador de consultas e torná-lo mais eficientes. Já a Oracle, ela é um SGBDR, projetado para garantir erros mínimos em um sistema de banco de dados manual. Também é multiplataforma e pode ser executado em vários sistemas operacionais. É o primeiro SGBDR desenvolvido exclusivamente para fins de manipulação de registros em um banco de dados. A Oracle abriga uma ampla gama de serviços, que a tornam uma solução melhor quando comparada a outros bancos de dados. Ela foi o primeiro SGDBR construído exclusivamente para fins comerciais. Você consegue lidar com uma quantidade de dados muito grande de uma forma muito rápida. Ela é altamente escalável, portátil e programável. É uma multiplataforma que roda em mais de 60 plataformas. É suportado por muitos sistemas operacionais, como ZOS, Linux, Unix, OS X e o Windows. Oferece suporte a uma ferramenta de recuperação que executa backups regulares do banco e auxilia nas recuperações dos dados. E a Oracle, por décadas, ela teve a melhor escalabilidade e segurança do que o SQL Server, tornando ela mais adequada para as grandes empresas. Mas ambos os softwares lançaram versões Enterprise e Standard bem maduras, tanto para Windows quanto para Linux. O Oracle ela é tipicamente mais complexa para gerenciar e ela tem uma curva de aprendizado muito mais larga, mais alta e custa também mais para manter do que o SQL Server. Considerando linguagens, tanto o Oracle quanto o SQL vem com o próprio dialeto de linguagem SQL, que estende a funcionalidade básica do SQL. O Oracle, ele utiliza o Procedural Language, enquanto o SQL Server utiliza o Transact SQL. As principais diferenças entre as duas linguagens são como os dois idiomas manipulam as variáveis, os procedimentos armazenados e as funções internas. E a PLSQL também, ela permite que os usuários agrupem procedimentos em pacotes, o que não é possível com o Transact. As diferenças ali nos valores dos dois softwares é que o SQL Server é significativamente mais barato do que o Oracle. Mas, embora toda essa questão da etiqueta no SQL possa ser um valor menor, é necessário você considerar todo o custo durante toda a vida útil do banco de dados, incluindo ali o suporte, a manutenção e a produtividade também durante o uso do dia a dia. Então, tanto o Oracle quanto o SQL Server são opções maduras e excelentes para o gerenciamento de banco de dados relacionais.